NUIS. Intervenção da estrela visão. Consciência unificada. A vivência do Espírito. Eu sou NUIS. Irmãos e irmãs, que o Espírito de luz esteja em vocês. Eu estou com vocês, hoje, para uma intervenção que estará bem longe dos discursos que lhes foram feitos até agora e dos entendimentos que foram propostos a vocês. Eu venho a vocês para falar de uma série de elementos que lhes permitem melhor viver e melhor ver, em vocês, o que se vai atuar e o que já está atuando, pela revelação da luz metatrônica. Em seguida, em um segundo momento, nós abriremos um espaço de perguntas em relação a isso. Então, eu vou começar situando de novo, se vocês quiserem, a vibração da qual eu sou portadora, em meio à estrela visão e à porta-visão. Assim como lhes foi dito, o eixo pelo qual, e a vibração pela qual o confinamento da consciência ocorreu, foi justamente o eixo atração-visão que a vibração que Rist permitiu retificar, reverter e restituir, de algum modo, a ordem em meio à consciência. O desdobramento da luz, em meio às portas do seu corpo, foi acompanhado do desenvolvimento de uma série de elementos referentes a cada uma dessas portas e a cada um desses pontos, assim como de uma série de circuitos e de conexões, para os mais importantes deles, existentes entre essas diferentes portas. Minhas irmãs me pediram para lhes dar algumas palavras sobre o que acontece no momento em que a visão alterada, ou seja, aquela dos olhos, tende a apagar-se para ser substituída pela visão do coração, pela visão etérea, e não pela visão astral que, como vocês sabem, refere-se à ilusão astral, ao mundo astral, que nada mais tem a ver com o mundo do estado de ser. O desdobramento da luz permite, em cada um de vocês, viver uma série de transformações finais. Essas transformações finais fazem-nos penetrar, diretamente, no que um dos anciãos chamou de desconhecido, de espírito. Uma série de elementos e de leis estritamente nada tem a ver com o mundo da alma, voltado para a matéria, mesmo quando a alma é desvendada e revelada. E algumas leis são totalmente novas, referindo-se à consciência que vivencia e explora o espírito. Eu gostaria apenas de falar um pouco sobre o que já lhes foi dado sobre a visão. A visão, no nível do corpo, está associada, está em ressonância com o chakra do fígado. O fígado está ligado à visão, à previsão, tudo isso lhes foi dito, mas convém compreender também que, quando o fígado foi desviado do espírito, a alma, naquele momento, manifestou-se no fígado. Pois em muitas medicinas, a alma está alojada, não no peito, mas no fígado. Esta alma, e isso é compreendido, como foi explicado, através da fisiologia do ser humano, cria uma série de emoções, uma série de ligações, uma série de elementos que se mantêm por si só na trama astral, individual e coletiva, dado que o chakra do fígado, o chakra da visão, também está ligado ao astral e às emoções. Em conexão, é claro, com o plexo solar. De qualquer modo, o fígado abriga particularidades da alma voltadas para a matéria. E, é nesse fígado que é criado um conjunto de engramas, de projeções, um conjunto de visões alteradas, ligadas à trama astral, justamente, pessoal, coletiva. A coletiva, como vocês sabem, vive uma espécie de dissolução completa, que foi realizada durante as núpcias celestes, e quase terminou. Em meio à alma encontra-se o que o ser humano chama, em uma terminologia que nada tem a ver com aquela que quiseram emergir no Ocidente, encontra-se o que é chamado de daimons. O que são os daimons? Os daimons, ou demônios, tal como vocês os denominam, não são nada mais do que criações do fígado, não são nada mais do que criações existentes em meio a projeções, a crenças e a ilusões da matriz astral. Vocês sabem também que no fígado encontram-se as forças de confinamento, chamadas de luciferianas que, de algum modo, confinaram o homem em um mundo de projeção, de quimeras, que não tem qualquer existência senão neste mundo, e nos mundos chamados de terceira dimensão dissociada.
Essas quimeras evoluem no interior desses daimons que são, de alguma forma, gênios, criados pela própria encarnação, apoiados efetivamente por forças específicas, cuja função será a de sugerir, pelo medo, ou de diferentes modos, a existência de forças às quais é necessário se opor, pois elas são, parece, contrárias à evolução do homem em meio a esta matriz. Esses demônios têm sido mantidos pelas religiões, sem exceção. Elas foram, aí também, nutridas pelas crenças do próprio ser humano, pelos seus próprios medos, pelas suas próprias emoções. Esses demônios pertencem, irremediavelmente, ao que é chamado de esfera da terceira dimensão, mas em uma banda de frequência que, em princípio, jamais é perceptível ou acessível. Esses demônios são incontáveis, é claro, já que são criações, e consciências, podemos dizê-lo, que pertencem apenas a essa trama astral, que vocês podem chamar de entidades astrais, para a maior parte, que foram moldadas, de algum modo, em meio a este universo específico de ilusão. Alguns seres, já desde o início do século passado, tiveram a possibilidade de entrar em contato, de maneira mais íntima, com esses demônios, que nem todos têm, longe disso, aspecto temível ou aspecto repugnante, submetendo-os a tal conduta ou a tal comportamento, ou mesmo a visões terríveis, de diabos. Tudo isso são apenas criações da matriz, por vezes conscientes delas mesmas, chamadas, logicamente, de entidades astrais. Essas entidades astrais podem se apresentar, também, no seu aspecto mais charmoso, mais sedutor. Com visões coloridas, geralmente douradas, que encantam o sonhador ou que encantam aquele que tem acesso a esta percepção, geralmente pelo confinamento em meio ao terceiro olho, que está ligado ao fígado, é claro. E muitas vezes essas entidades, criadas ou geradas pelo astral coletivo ou por determinadas forças, que são, aí também, invisíveis, tentaram orientar o caminho do homem para uma sobrevivência da alma e uma perpetuação da alma, pelo ensinamento, justamente, das leis da alma, em um nível que jamais havia sido empreendido anteriormente. Assim nasceu uma série de ilusões que permitiram a um segmento importante da humanidade aderir ao que vocês têm chamado de New Age, Nova Era. Haveria uma projeção, através dessas forças do astral, guiando o ser humano e queria guiá-lo para um futuro melhor, para um aperfeiçoamento do amor e das descrições do amor e das leis que pertencem à matriz, à alma e à personalidade. Este conjunto é extremamente coerente, extremamente verdadeiro, já que corresponde efetivamente às leis que prevalecem, ainda por pouco tempo, em meio à matriz, e nas quais está inscrito tudo que é chamado de ação/reação. Então, esses demônios sedutores, que tomaram a forma de entidades conscientes, cujos nomes são, por vezes, muito exóticos, que, por vezes, realmente existiram no passado, estruturaram-se em um determinado plano do astral, a fim de emitir um ensinamento que visa desenvolver, em vocês, uma série de elementos, de crenças e de vivências também, estritamente ligados a esta matriz, estritamente ligados a esta ilusão. Tendo feito crer e aceitar, aqueles que viviam essas percepções, essas emoções, que o mundo ia para algo que iria perpetuar a vida na matriz. E queria perpetuar uma melhor harmonia, um mundo melhor, onde tudo seria apenas luz, onde tudo seria apenas beleza, onde tudo iria melhorar. Evidentemente, contrariando exatamente o colapso total do fim desta era, chamada de Kali Yuga entre os orientais. Conosco também, os índios, nós todos temos as nossas profecias. Nós todos temos o fim desse tempo inscrito nas nossas profecias. Simplesmente, nós jamais dissemos que existiria um mundo melhor, mas simplesmente um outro mundo, onde o espírito voltaria a habitar o homem. Este era o retorno do grande espírito, nada tendo a ver com o retorno de algo exterior ao próprio homem, como um salvador ou como uma hierarquia que viria, de algum modo, remediar as insuficiências do ser humano, substituir a hierarquia daqueles que têm o poder por um poder espiritual, no sentido do serviço, da devoção à alma humana.
Obviamente, existe aí um serviço e uma devoção, mas cujo único objetivo é o de manter, justamente, a consciência do homem em meio à alma e à personalidade. Aliás, todos os conhecimentos que foram dados desta forma tiveram apenas um único objetivo: fazer aderir um número sempre maior de seres humanos a este conceito. Pois era fundamental, para aqueles que dirigiam, de algum modo, essas forças, bem além do plano astral, mas no nível da quarta dimensão, que é um plano intermediário que controla o plano astral e a vida humana, fazer aderir um número considerável de seres humanos a este conjunto de manifestações novas, desconhecidas nos tempos mais antigos, vindo substituir de alguma forma as religiões por uma falsa liberdade. Esta falsa liberdade estava inscrita, na proposição do conhecimento da alma, em um conhecimento perfeitamente estruturado, recorrendo a forças invisíveis, mas buscando a felicidade do homem, a sua evolução. Tudo isso, é claro, é absolutamente falso e apenas existe, de fato, na trama astral. Mas absolutamente não tem qualquer consistência, nem qualquer realidade em meio ao que é chamado de mundo do espírito. E o que está se revelando, hoje, o mundo da luz vibral, é o mundo do espírito. Dessa maneira, então, essas forças induziram ao erro um número incalculável de seres humanos, através da perpetuação de algumas religiões, mas, também, através do surgimento de um novo conhecimento da alma, que havia sido ocultado até agora, dando uma ilusão de liberação, onde o ser humano vai ficar confinado em uma série de crenças, aparentemente mais livres e mais felizes, mas que jamais serão a vivência do espírito. Aliás, em todos esses ensinamentos, é feita referência ao coração, ao amor, como sempre, e como nas escrituras, através de regras sociais, de regras morais, então em meio à alma e à personalidade, mas de modo algum no espírito e no espírito verdadeiramente. Isso nada tem a ver, como vocês sabem. As leis da unidade não são, de modo algum, as leis da dualidade. Assim, essas consciências que vivem, elas também, uma forma de confinamento, dirigiram a história e dirigiram uma evolução, como isso é chamado, do ser humano para viver esse ponto de basculamento específico da consciência humana. Sempre em meio à matriz. A fim de confiná-los de novo, de maneira ainda mais importante, em meio à matriz. E através de regras denominadas morais, sociais, mas espirituais. Tudo isso, como vocês vão descobrir, foi uma imensa falácia, que fez com que o ser humano se fechasse, cada vez mais, nas forças dos demônios, inscritas na matriz astral da alma luciferiana, contrariamente à alma voltada para o espírito. O desdobramento da luz, que foi realizado pelo anjo Metatron, e o retorno do grande espírito, que vocês denominam, no ocidente, Cristo, vai por fim, é claro, a toda esta ilusão. Isso vai se refletir por uma modificação da visão, assim como muitos irmãos e irmãs encarnados, que abriram algumas portas, estão vivendo, através da visão etérea que, é claro, estritamente nada tem a ver com uma visão projetada, de visualização no terceiro olho, da ilusão luciferiana e de demônios agradáveis de altas esferas do astral. Esses seres, aliás, são de qualquer natureza, mas sempre aureolados de luz e frequentemente aureolados de luz dourada, que é a luz luciferiana, mas que não é a luz de Cristo ou do grande Espírito, é óbvio. Estes seres fizeram os seres humanos adotar uma série de comportamentos, reforçando, de algum modo, os laços com a matriz e na matriz, reforçando os seus próprios demônios. E os fazendo aderir a leis, que não são as leis do espírito, mas, sim, leis de confinamento em meio a esse sacrossanto princípio, chamado de livre-arbítrio, que estritamente nada tem a ver com a liberdade da lei da graça. E muitos seres humanos, efetivamente, aderiram a isso, em todos os países. O mais importante era que o ser humano jamais descobrisse as leis do espírito e não vivesse, nele, a revelação da luz vibral. Conforme vocês entenderam, toda a progressão da luz, há dezenas de anos, permitiu realizar um trabalho específico de liberação matricial,
que se reflete pela dissolução desta trama astral, realizada pelo impulso micaélico e pelo impulso do grande espírito, que vocês acolheram. Em todo caso, vocês que me leem e que vivem os estados vibratórios que nós lhes propusemos, uns e outros, e correspondentes a uma vivência que está bem além da simples ilusão e do simples confinamento luciferiano, no nível do terceiro olho. Assim, o coração pode assumir a retransmissão, real e vibratoriamente. Ao invés de falar sobre o coração, alguns de vocês começaram a vibrar no coração e a se abrir, no nível do seu próprio mental, a outra coisa que as crenças que haviam sido inseridas em um sistema de controle do mental humano. Assim, esses seres começaram, como vocês, a ver claramente. Além do que era sugerido por esses demônios, presentes nas próprias imagens projetadas, chamadas de televisão, chamadas de cinema, que estão aí unicamente para sempre inseri-los e prendi-los na ilusão do olhar, da visão dos olhos e da sideração da emoção, afastando sempre mais do espírito. Alguns de vocês viveram então o despertar do que foi chamado de coroa radiante da cabeça. Outros, enfim, da coroa radiante do coração, permitindo viver as primícias de uma verdadeira liberação. O desdobramento da luz do grande espírito e do que vocês chamam de anjo Metatron, antes do retorno total do grande espírito, vai abrir, de algum modo, os seus olhos, reais, além da percepção astral. Isso foi chamado, por muitos de vocês, de visão etérea, que deverá aumentar. E também a visão do coração, que tem a particularidade de não mais passar pelos olhos, nem mesmo pela visão etérea. E eu sou, certamente, aquela das irmãs que é mais capaz de falar disso, por tê-lo vivido durante a minha última vida, estando naturalmente privada dos olhos. Jamais eu tive acesso a esse tipo de visão, tal como vocês a manifestam habitualmente, em todos os atos da sua vida. Assim, no que está chegando, nesse desdobramento da luz, a visão etérea vai aparecer para vocês, se isso já não apareceu, e a visão interior vai começar a se manifestar no nível do coração, e não a visão alterada luciferiana. Isso os leva a descobrir espaços específicos de luz e de vibração. Esta percepção não é uma visão no sentido em que vocês entendem, como pode ser o caso com os olhos ou com o terceiro olho. É um conhecimento instantâneo, uma representação, não mais projetada exteriormente seja do que for, mas, sim, uma representação, no próprio coração, da essência da vibração e de todas as vibrações que são percebidas. Isso é expresso por um conhecimento imediato de tudo que é vivido. Isto vai se refletir, aí também, por modificações etéreas. E alguns de vocês percebem, cada vez mais, o desdobramento da luz branca. A visão do sol, que não é mais a mesma. E vai chegar um momento, que está muito próximo, em que vocês deverão aceitar fechar os olhos, fisicamente, ao que é visto em meio a este mundo, para penetrar, aí também, na visão do coração. E isso é um treinamento que é pedido a vocês para realizar agora. Isso é muito simples pois, devido à última reversão realizada pelos 3 arcanjos dessa reversão, vocês vivenciaram uma série de vibrações, cada vez mais importantes, nas coroas, mas também, agora, no corpo e em algumas portas que estão sendo ativadas, para cada um de vocês. A ativação dessas portas dá a vocês, realmente, acesso à multidimensionalidade. Na consciência, agora, em um primeiro tempo. E depois, no corpo de estado de ser. O mais importante é a consciência desta multidimensionalidade, a vivência desta multidimensionalidade, bem além do que pode ser vivido pela visão dos olhos ou do terceiro olho. Assim então, agora, para viver isso e apreender isso, é necessário superar o que vocês denominam sentido. Porque o sentido recorre ao sentir e à percepção vibratória da luz comum, chamada de forças astrais ou, simplesmente, as energias ditas etéreas as mais simples, excisadas deste mundo. A luz, no eixo atração-visão, corresponde, no seu desdobramento no corpo, ao fígado e ao baço, e disso lhes foi falado.
As forças do éter, que estavam confinadas e mantidas pelo astral, vão então, por sua vez, liberar-se inteiramente. E levando-os a espectros de percepções, na falta de melhor termo, profundamente diferentes dos seus sentidos habituais, profundamente diferentes do que é chamado de intuição. Profundamente diferentes de uma escolha a fazer, até mesmo, em certa forma de lucidez interior. Mas aí, agora, vocês terão acesso a esta percepção nova, que é a percepção dos arquétipos, ou seja, a percepção do que subtende o conjunto dos mundos e o conjunto de todas as criações. Quando eles não forem privados desta ressonância e desta comunicação justamente entre os planos dimensionais. Naturalmente, isso é um aprendizado deste desconhecido. Isso é realizável, a partir de agora, pela simples razão de que a linguagem torna-se o verbo e de que a terceira porta está prestes a ser cruzada, preparando a chegada de aquele que deve vir como um ladrão na noite, pela porta posterior do coração, no nível do ponto que riste das costas, para inundar o seu coração e se expressar pelo acesso real, direto e concreto, da consciência em meio a esse novo modo de percepção, que é a visão interior do coração. Para isso, é preciso passar além da própria respiração e além do ar que pode passar pelo nariz, quando a boca estiver entreaberta, permitindo a absorção de partículas adamantinas. Isso será exatamente a mesma coisa. A absorção das partículas adamantinas, como vocês sabem, essa luz do espírito, ocorre, de agora em diante, já há vários meses, pelo coração, sem passar pela cabeça, sem passar pelos olhos, sem passar pelo terceiro olho. É o que foi chamado de luz vibral, que vocês percebem, muitos de vocês, no corpo, como uma forma de calor, de vibração que se expressa em diferentes lugares. Mas esta vibração, esta luz vibral tem, ela também, uma cor. E esta cor, obviamente, é o branco. O branco e o azul. A fusão dos éteres, no nível da Terra, permitiu, aliás, como foi anunciado por um dos anciãos, empurrar, de algum modo, e abrir as portas, permitindo a luz branca penetrar, na totalidade, no mundo e, portanto, na consciência humana. Então, será necessário, nesses espaços específicos de recebimento da luz, começar a afastar todas as imagens que poderiam interferir, quando vocês estiverem com os olhos fechados, todas as imagens ligadas à visualização, às projeções do terceiro olho, todas elas do astral, a fim de penetrar no que eu vou denominar na imagem do coração, mas que não é uma imagem, mas uma construção de luz branca específica. Isso lhes dá acesso a percepções que nada mais tem a ver com o sentido que, sobretudo, nada mais tem a ver com a visão astral ou com a visão luciferiana do terceiro olho. E aí, é claro, nesses espaços não existe mais qualquer demônio, interior ou exterior, os seus ou aqueles dos outros, pois a alma humana, a de vocês, em todo caso, voltou para o espírito. E, obviamente, a iluminação do espírito vem por fim, até mesmo, a existência desses demônios, mesmo os demônios de baixa densidade ou de alta densidade, nesse plano dimensional astral confinado. Então, vocês são chamados, é claro, para fazer o aprendizado disso. E o melhor modo de viver este aprendizado é, diante de uma situação, diante de um ser, não mais focar a sua percepção no mental, tampouco focar a sua percepção no que expressa este ser, pelas palavras ou mesmo pelas suas expressões, mas fechar os olhos e, naquele momento, o que vai acontecer? Vocês vão perceber a vibração do que é chamado de fogo do coração, ou, no mínimo, a coroa radiante do coração. A consciência vai, de algum modo, focar-se, natural e espontaneamente, no coração. Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês vão perceber que algumas frases que foram pronunciadas, quando os arcanjos lhes dizem que eles estão em vocês, quando nós mesmas, as estrelas, dizemos que estamos em vocês, vocês vão perceber que essa é a estrita verdade.
corroborando o que diziam alguns iniciados à verdadeira luz vibral, que não faziam mais distinção entre o próprio corpo, a própria consciência e o conjunto das consciências. Enquanto vocês estiverem submetidos aos sentidos, enquanto vocês estiverem submetidos aos sinais que os seus olhos captam, enquanto vocês estiverem submetidos às palavras do outro, vocês não podem ser livres, na percepção vibral do que isso é, ou seja, da sua essência. E vocês se tornam si mesmo, naquele momento. Eu lhes falo disso porque, para muitos de vocês que não tiveram acesso a isso, há o risco de ficar, em um primeiro momento, desestabilizado. Porque vão chegar à consciência informações, de um lado, que pertencem à consciência fragmentada, isto é, o que diz a pessoa, o que ela se deixa ver, o que ela se deixa sentir e perceber, que exprimem algo em vocês, passando pelo filtro do mental, dos olhos e da vibração deste espaço de confinamento ligado ao astral, ao emocional. E isso vai se sobrepor a uma percepção que pode, por vezes, ser totalmente ao contrário do que diz a pessoa, do que ela manifesta através das suas expressões corporais, do seu olhar. Porque vocês vão penetrar, diretamente, no espírito da pessoa. Não como uma violação, mas porque vocês veem além da ilusão. Este processo deve ser desenvolvido cada vez mais e é preciso, de uma maneira ou de outra, a ele se habituar. Então, é claro, o modo mais simples, naqueles momentos, vai consistir simplesmente, seja em relação a uma situação, seja em relação a você mesmo, seja em relação a uma pessoa, em fechar os seus olhos, em centrar a sua consciência na respiração, com a boca entreaberta. E vocês irão se aperceber de que, naquele momento, a informação, porque é uma informação, que irá se manifestar no seu coração, não é mais, de modo algum, o que os seus olhos percebiam, o que os seus ouvidos percebiam, e o que o seu cérebro, denominado reptiliano, percebia pelo sentido. Vocês vão, portanto, transcender toda a esfera de demônios, toda a esfera da sedução, toda a esfera mental das crenças, para entrar na percepção direta e total do que é o outro, ou seja, vocês mesmos. É naquele momento que vocês irão perceber, gradativamente que, de fato, a consciência unificada é, em parte isso, mesmo aqui. Ou seja, ser totalmente o outro. Não em um ato de empatia ou de carisma, mas, sim, na realidade, real, vibratória, onde o outro não é diferente de você, já que você se torna ele. Assim funcionam, por exemplo, os processos chamados de Valkyrie, ou de troca do que é chamado de alma, mas, sobretudo, do espírito. Permitindo penetrar, na totalidade, em um corpo, em um outro espírito. Porque os espíritos, como vocês sabem, são todos um, e jamais são separados. Dessa maneira, então, o confinamento em meio à personalidade, e da alma voltada para a personalidade, vai desaparecer gradualmente, para vocês, a fim de fazer aparecer a verdade tal como ela é, na luz vibral e no amor vibral, em vocês. Não é, portanto, uma projeção da consciência no outro, e, efetivamente, um acolhimento total do outro, em espírito, no seu próprio espírito, que irá fazê-los perceber que vocês são o mesmo espírito. E, através deste espírito, vocês irão perceber, evidentemente, e é aí que irá se situar uma parte desse choque, a diferença existente entre as palavras pronunciadas, as atitudes mostradas, os comportamentos manifestados e a realidade daquele que se depara com você, ou da situação com a qual vocês são confrontados. Na sua realidade além, é claro, do que é chamado de mundo das causas. Mas no domínio do espírito, o que é profundamente diferente. Durante a minha vida, eu tive a possibilidade de penetrar, é claro, nesta esfera astral. Mas além do astral, eu percebia o mundo do espírito, que nada mais tinha a ver com a forma que se deixava ver, mesmo pelo astral. Que nada tinha a ver com o que podia ser ouvido. Havia então uma realidade na consciência unificada, tal como eu a vivia. Fazendo sentir, naquele momento, que eu era tanto aquele que andou milhares de quilômetros, como aquele que estava muito longe, que não tinha qualquer consciência de mim.
Bem, eu mesma, eu era ele também, porque eu o havia integrado na minha consciência da unidade e na minha vivência da unidade. É a isso que vocês são chamados, permitindo-lhes realizar, então, no espírito, esta famosa unidade da consciência, onde não há mais distância e mais qualquer separação que possa se manter, em relação ao restabelecimento da verdade. É naquele momento que será preciso manifestar a maior neutralidade quanto a qualquer julgamento, a qualquer condenação. E, simplesmente, acolher o que se é deixado vibrar, e não mais ver, como a própria essência do espírito. É este desconhecido que vocês vão viver, em um primeiro momento, na revelação da luz de Cristo, fazendo-os perceber que o que vocês fizerem a cada um de vocês é unicamente a vocês mesmos que vocês fazem. E que se uma circunstância se manifestar a vocês parecendo contrário ao seu estado interior, é que isso tem a sua razão de ser, estritamente, nessas leis do Espírito. As leis do Espírito não são alteradas, é claro, mas vocês vão ver os mecanismos da alteração. No nível dos demônios, no nível do que são denominadas as entidades. Mas, também, em meio aos demônios do outro, que são apenas os seus demônios, dando-lhes a oportunidade de se manifestar e de se expressar. Vocês irão compreender, assim, que o que vocês fizerem ao outro vocês fazem a vocês mesmos, pois não vai mais existir qualquer distância na consciência unificada do Espírito. É isso que deve ocorrer e aparecer, cada vez mais. E que corre o risco, para muitos, ser muito desestabilizador. Porque recorre a uma capacidade do Espírito e a leis do Espírito, onde mais nenhuma separação pode existir. Como um dos anciãos dizia, não haverá mais fragmentação, mas, sim, uma unificação da consciência na lei de ação da graça. É naquele momento, para muitos de vocês, que vocês vão tomar consciência da realidade da projeção, da realidade da ilusão deste mundo, e mesmo da sua própria presença em meio a esta ilusão. É esta revelação que vai levá-los a estabelecer-se, cada vez mais, na consciência que riste e a extrair-se, ao seu modo, desta ilusão. Aí estão as poucas palavras que, simplesmente, eu tinha que dar a vocês. Pois, viver o espírito, dificilmente pode ser explicado com simples palavras, vocês compreenderam. E, por exemplo, tudo o que vocês puderam viver durante as efusões vibratórias dos arcanjos, indo bem além das palavras pronunciadas, apenas faz com que vocês penetrem nesta consciência unificada, na luz vibral, inteiramente. Vocês irão se aperceber também de que, nesses momentos em que vocês passarem nesta consciência unificada, a consciência comum tende a desaparecer. Como se vocês tivessem dormido, como se vocês estivessem, de algum modo, em duas realidades diferentes. Onde vocês perdem os seus meios intelectuais, onde vocês perdem até mesmo o interesse em coisas que, no entanto, vocês tinham vontade antes. Já que o mundo do espírito não tem vontade alguma. Tudo isso está prestes a se revelar atualmente, em vocês. E, é claro, isso pode ser profundamente desestabilizador. Principalmente para aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda estão inteiramente presos em seus demônios e nos demônios que lhes foram apresentados em meio às forças do astral. Aí está o que eu tinha que dizer. Eu acho que suas perguntas irão iluminar, talvez, se pudermos dizê-lo, um pouco mais o que eu acabo de exprimir. Sim, eu repito, isso não pode, de modo algum, ser acessível pelas palavras, mas unicamente por esta percepção vibral que estritamente nada mais tem a ver com o sentido ou com uma visão astral, ou com uma concepção astral ou mental. Essa é a verdade que vai se revelar em sua consciência, fazendo-os perceber tudo o que sempre disseram os seres despertos, em todas as tradições. Ou seja, que a consciência é uma e indivisível. Que existe apenas um único espírito. E que este espírito pode assumir diferentes formas, dando a ilusão de estarem separados, mas, quando vocês conectam com o espírito, mesmo aqui, nesta carne, não há mais separação alguma. É o que tentou expressar Cristo, quando ele veio.
E, na sequência, algumas consciências que viveram, na totalidade, esta ausência de fragmentação da consciência. Isso deve se manifestar em vocês, cada vez mais frequentemente. Lembrem-se de que, para isso, será preciso fechar os olhos. De que será preciso estar atento a esses momentos específicos, quando a luz invadir vocês, pela cabeça ou pelo coração ou pelas portas, chamando-os, finalmente, para se desvencilhar das imagens, sejam elas quais forem, dos seus lazeres, sejam eles quais forem, para penetrar, ainda mais, neste estado. A fim de viver, cada vez mais, esta unidade da consciência. E, aí, vocês irão compreender, unicamente naquele momento, o que havia dito um ancião: a autonomia e a liberdade. Então, eu lhes passo a palavra, agora. Pergunta: poderia redefinir o que é chamado de visão etérea? A visão etérea é uma característica que aparece, não para todos, mas para alguns seres, por enquanto, quando a vibração do que é chamado de parte do nariz AL da lemniscata sagrada, acaba revelando o 12º corpo, e fazendo aparecer vibrações ao redor dos olhos, nas bochechas, ao redor dos lábios, no palato. Isso leva, com os olhos abertos, a visão, não do astral, não de entidades e de demônios, mas, sim, da estruturação etérea do mundo. É naquele momento que vai aparecer o éter, tal como ele é. Isso pode ser, em um primeiro momento, vendo em torno do Sol, se propagando no céu. Mas, também, em um primeiro momento, de maneira muito mais fácil, se vocês quiserem fazer a experiência, à noite ou pela manhã, no seu leito, na penumbra, quando, no teto, aparece esse movimento das partículas adamantinas e, de maneira por vezes mais estruturada, a rede etérea na qual vocês estão. É uma visão que ocorre, é claro, com os olhos abertos, e que corresponde simplesmente a uma ampliação do espectro visível pela retina. Pergunta: seria possível fazer vivermos uma experiência justamente desta luz branca que vemos com os olhos fechados, tal como você nos descreveu? Minha irmã, é exatamente o que você vive, a cada vez que há um alinhamento vibral, a cada vez que um arcanjo propõe a vocês uma bênção. Eu não vejo em que isso seria diferente do que vocês vivem habitualmente, em todo caso, neste espaço. Pergunta: o que você pensa da forma de dizer, obrigado por ter me escutado falar, isso permitiu-me compreender melhor? Quem fala dizendo isso? Só o fala, em meio às palavras. Compreender não quer dizer viver. Não é porque as leis deste mundo são compreendidas, não é porque aderimos a um ensinamento que o compreendemos, que vivemos a realidade vibratória. É sempre eternamente o que é chamado de personalidade que tenta se ver ela mesma, em um jogo de espelho, através da sua própria compreensão. Para poder ver aparecer esta consciência unitária, é preciso que não haja mais qualquer jogo de espelho. Isso significa que mesmo as palavras se extinguem, que mesmo a visão comum de objetos e de ser se extingue, a fim de penetrar nesses espaços específicos da consciência unitária. Os alinhamentos que vocês vivem, pela Merkaba interdimensional coletiva, têm sido um meio privilegiado, e vão continuar a sê-lo, de permitir aproximarem-se desta visão do coração. Na visão do coração não existe qualquer palavra, não existe qualquer pensamento. Pois não são vocês que emitem, não são vocês que compreendem, mas é o Espírito que apreende e que compreende vocês. Isso não é perfeitamente o mesmo sentido do movimento. Em meio a qualquer compreensão, a qualquer palavra e a qualquer visão, há um processo inevitável de projeção da própria consciência em meio à ilusão. Apenas cessando esta projeção, apenas deixando de emitir palavras, pensamentos, emoções, apenas aceitando não mais ver, aceitando que o ar comece a se propagar no coração, é que, naquele momento, pode aparecer a consciência unitária. Mas este não pode ser o caso antes. Assim, podemos dizer que, em última análise, quanto mais vocês compreenderem, menos vocês são vocês mesmos.
E isso, é claro, que é a base do funcionamento dos demônios, é dificilmente tolerável. Pergunta: como essa frase chegou ao meu espírito? Mas isso é o seu demônio interior. Pergunta: se o sentido e as vibrações não são a mesma coisa. É por isso que nós falamos de luz vibral e de energia supramental, ou de consciência supramental, em oposição ao sentido energético clássico. O sentido energético está ligado à abertura do plexo solar e à abertura à energia. A percepção da energia que circula, por exemplo, de maneira comum, é algo que pode progredir e que apareceu, aliás, para um número de almas humanas encarnadas cada vez mais frequentemente, devido a este período que está para ser vivido. Mas este sentido recorre a uma percepção. Esta percepção não é a percepção da luz vibral. Há uma diferença essencial. O sentido, em si, no nível das forças etéreas, vai levá-los a classificar o que é agradável ou desagradável. Vocês todos sentiram, diante de alguém, uma energia agradável, bem como vocês todos sentiram, diante de uma entidade astral, a pele arrepiar e uma repulsão. A percepção vibratória da luz é uma pulsação extremamente mais rápida, que não tem exatamente a mesma gama de frequência. Que, antes mesmo de ser percebida, pela visão etérea ou pela visão do coração, induz a uma modificação no seu próprio estado de consciência. É exatamente o que vocês vivem durante os seus espaços de alinhamento ou durante a intervenção de algumas entidades arcangélicas, estando situadas nos mundos do espírito. A diferença também está no nível do que isso implica. Um contato estabelecido com os demônios, mesmo de luz, já que eles são frequentemente denominados seres de luz, vai ocorrer às expensas da sua energia. Isso significa que um contato estabelecido com eles vai literalmente bombear a sua energia e a sua consciência. Ao passo que um arcanjo, e tudo que pertence ao mundo do espírito, mesmo se vocês não o virem, por enquanto, ainda tal como ele é, vai lhes trazer um suplemento de energia e um suplemento de consciência. Mesmo se isso não for a consciência unitária, existe realmente um sentimento de pacificação e de paz interior que todos, aqui, certamente provaram e vivenciaram, nesses momentos específicos. O que não pode ser, de modo algum, o caso no sentido ou na captação do que seria chamado de entidade astral, evoluindo no astral. Há esse processo que existe, por exemplo, nas reuniões específicas de orações, onde existe uma forma de exaltação e a manifestação desse tipo de demônios, chamados de espíritos de luz. Enquanto que, quando vocês entram em contato com o espírito, não há exaltação alguma, há uma plenitude. O que é profundamente diferente para a consciência. Assim, a percepção vibratória da coroa radiante da cabeça, e, em razão disso, ainda mais, a percepção de algo no nível do coração, certifica e autêntica, antes mesmo de vê-lo, que vocês não estão mais no nível astral ou no nível mental, mas, sim, no nível supramental. E, portanto, no nível da luz branca. A única diferença, aliás, perceptível de imediato, é a vibração do coração. E quando ainda não existir a vibração do coração, é evidente que viver a vibração da coroa radiante da cabeça e os pontos centrais da cabeça, estritamente nada tem a ver com o sentido do terceiro olho e com as imagens ligadas ao terceiro olho. Pergunta: quando entramos na unidade, todos os nossos sentidos atuais então desaparecem e há apenas a vibração. Todos os sentidos ligados à individualidade da pessoa, nos seus corpos fragmentados, denominados, como vocês sabem, corpos sutis, irão desaparecer, devido à ausência de compartimentação. Naquele momento, vocês poderão estar na folha da salada que vão comer, em uma árvore que é derrubada a milhares de quilômetros. A consciência não estará mais localizada e não estará mais em função dos seus sentidos neste confinamento. É isso a consciência unificada. E isso não pode ser confundido com mais nada. Pergunta:
Para eliminar as visões do astral, ligadas ao terceiro olho, há outra coisa a fazer além de recusá-las na consciência. Colocar a consciência no nível do coração, e da respiração do coração fará desaparecer, pouco a pouco, todas as imagens ligadas ao astral. Hoje, isso é extremamente facilitado para aqueles que aceitam, com consciência, desviar-se desse mundo imaginário, desse mundo dos demônios, então da alma sob a influência do fígado, ou do fígado que prende e aprisiona a alma, para penetrar nas esferas do espírito. Lembrem-se, também, para uma fase posterior, de que o espírito é um som e um canto, inscrito em meio ao silêncio. Silêncio dos pensamentos, como eu disse. Silêncio das palavras. Silêncios das imagens. E a revelação do canto, chamado de canto do céu, canto da terra ou canto do espírito, que é o seu canto do espírito. A percepção da própria consciência é totalmente passível de sobreposição ao que eu acabo de descrever. Por exemplo, ao fato de estar no outro, não no outro, mas de ser realmente o outro. E quando eu digo que a consciência pode estar na folha da salada que vocês vão comer, é a estrita verdade. Vocês não estão mais confinados, nos seus sentidos, nas suas percepções do astral e na sua personalidade. O que foi chamado, pelos anciãos, de ressurreição, é em grande parte para viver por meio destas premissas. O importante para a consciência sendo, no nível da sua atenção e da sua intenção, colocar-se, nesses instantes privilegiados para vocês, individual ou coletivamente, onde a luz branca de revela. E tirar proveito desses momentos de fusão de luz para acolher isso, em espírito e em verdade, a fim de não mais ser distraído por qualquer preocupação ligada à vida da personalidade, mas, bem mais, à vida do espírito. É assim que vocês irão penetrar no corpo da sua própria ressurreição. E do seu estado de ser. Pergunta: se houver projeção em outra consciência, há simplesmente um papel de observador? Eu não falei de projeção. Não é questão de projetar alguma coisa, mas de acolher. Dessa maneira, então, se vocês olharem para uma folha da salada, sem os olhos, vocês nada projetam, mas vocês acolhem a folha da salada em vocês, e vocês se tornam a folha de salada. Se houver uma vontade de projeção ou um desejo de projeção, não pode ali existir consciência unificada. Pois qualquer projeção parte de um ponto separado ou de uma consciência separada. Pergunta: se acolhermos outra consciência, podemos, voluntária ou involuntariamente, influenciar essa consciência? Nem involuntariamente, nem voluntariamente. Porque, naquele momento, a consciência saiu da ilusão. E, saindo da ilusão, voluntária como involuntariamente, não há estritamente nada para modificar. Pergunta: então existem entidades de luz que podem entrar na consciência de um ser humano? É o que eu chamei de demônios, isso nada tem a ver com o espírito. As entidades de luz que eu nomeei correspondem aos demônios e, então, ao mundo astral. E elas, é claro, buscam, a todo custo, influenciar o ser humano. Eu bem falei desses seres de luz de modo não humorístico, mas que correspondem, tipicamente, ao astral alterado, nada tendo a ver com o espírito. Nem tudo que reluz vem da unidade. E nem tudo que reluz, em meio ao ouro e a uma luz exterior, pode vir da unidade, porque a unidade jamais será uma projeção, mas um estado. Pergunta: algumas consciências no astral podem nos guiar para a luz? Para a luz astral, ou seja, para a falsa luz, ou uma luz refletida. E para um confinamento da alma pela sedução. Mas jamais para o espírito. Pergunta: acolher uma outra consciência pode nos fazer sentir o sentimento do outro, como se fôssemos o outro? Sim, na condição de que esse sentimento não esteja ligado à emoção do outro, mas, sim, ao espírito dele, também. O sentimento físico não é o sentimento da consciência. Sentir o sofrimento de alguém não é um sinal da unidade. Viver o sofrimento do outro é chamado de empatia, de carisma, mas não é unidade.
Ser o outro, ser a folha da salada, é sê-lo, inteiramente. Não há então diferença, na consciência, entre si e o outro. Pergunta: se nos tornarmos uma árvore, na visão do coração, podemos receber uma mensagem da árvore? Sim, de espírito a espírito. Mesmo as árvores tendo sido chamadas de seres desprovidos de espírito, nesta dimensão, elas são multidimensionais e possuem um espírito com o qual vocês podem perfeitamente interagir. Pergunta: se um ser humano que for tomado no astral. Mas, meu irmão, vocês todos vivem no astral, sem exceção. É disso que os fazemos sair e do que vocês saem, vocês mesmos, através de seu coração. Não existe qualquer ser humano encarnado que não esteja no astral, pelo próprio fato da existência do corpo de desejo. Pergunta: segundo os intervenientes, nós podemos acolher a consciência dos arcanjos? Eles jamais disseram que vocês podiam acolher, exceto a luz de Cristo, em unidade e em verdade, mas que vocês eram os arcanjos, o que não é bem a mesma coisa. Pergunta: é o mesmo com uma árvore, por exemplo? Tudo é idêntico. Isso significa que vocês não acolhem, vocês se tornam. Eu repito o que eu disse: a única coisa que vocês acolhem é a luz branca. Por outro lado, quando a consciência se revelar além da fragmentação, e na unidade, vocês se tornam realmente, porque vocês o são, realmente, a árvore. Pergunta: se no nosso interior nascermos, eu chamo-no eles, nós abrimos a porta. Sim, isso faz tomar consciência de que você é no eles. Pergunta: a intenção de comungar com um arcanjo, com Miguel, por exemplo, pode acarretar a comunhão com todo o resto, inclusive com o demônio? Se isso for uma projeção, isso será totalmente outra coisa do que Miguel. Tudo depende do corpo de desejo. Enquanto vocês estiverem submissos à alma e aos seus impulsos para o corpo de desejo, e enquanto a recepção da luz vibral, pela coroa radiante da cabeça ou pelo coração, não estiver ativa, então, vibratoriamente presente, vocês apenas ficam em contato com o astral. Eu expliquei, e volto a explicar, que é a própria vibração que é a testemunha de sua consciência. Para receber a luz vibral é preciso que a Merkaba interdimensional individual tenha sido ativada. É preciso, para isso, que a coroa radiante da cabeça esteja vibrante ou que a coroa radiante do coração esteja vibrante. Se não houver vibração percebida, já que a consciência é vibração, em momento algum, não pode haver contato com estes planos. Agora, eu responderia dizendo que existem anjos bons e bons guias também no nível do astral, mas vocês não têm qualquer meio, NDR, de fazer a diferença. Exceto quando forem forças realmente muito densas e que dão arrepios horripilantes. Vocês podem muito bem ter arrepios, ditos de alegria, em contato com um ser que evolui nos planos mais altos do astral. Mas este plano astral pertence à matriz e não ao mundo do espírito. A diferença é vibratória. A diferença está no efeito. A luz vibral, e um ser da luz vibral, trazem a luz vibral para vocês. Um ser pertencente à luz astral toma sua energia para aparecer. Pergunta: Teresa de Lisieux pode responder quando não sentimos as coroas? Isso não impede o apelo, mas, naquele momento, como Teresa irá se manifestar? Pelo que chamamos de sinais. O sinal de nossa irmã Teresa é a rosa, em todas as suas declinações. Deste modo, então, se o apelo for ouvido e atravessar o plano astral, mesmo se, de sua parte, for um desejo, naquele momento, ela irá responder ou não responder, e ela irá se manifestar pelo que é, para você, sensível, exceto pelas coroas. Ou seja, pela rosa. A rosa em todas as suas declinações. O que isso quer dizer? Para o plano mais sutil e etéreo, pela percepção de um odor de rosa. Para os planos mais densos, oferecem-lhe uma rosa, ou um cartão postal de rosa. Isso é um exemplo, dentre tantos outros. Isso é chamado de sinal.
Há muitos seres espirituais, em espírito, cuja presença em seu mundo é um odor. Aquele que vocês nominaram, eu acho, de Padre Pio, em sua última vida, ele se manifesta por odores de rosa. Mas a rosa de Teresa não é a rosa do Padre Pio. A rosa de Maria não é a rosa do Padre Pio. Existe, no nível do odor de rosa, uma infinidade de espectros. A clarisciência pode ser observada também nos mundos astrais, e, naquele momento, os odores não são agradáveis, e, para os seres em espírito, há odores que são geralmente essências florais refinadas. Desde o lírio do vale, passando pelo lírio, pela rosa e por outras. Pergunta: eu vi uma cabeça de águia diante de mim e todo o meu corpo ficou arrepiado. Isso foi visto onde? Isso foi visto no olho do espírito fechado. No coração. Isso foi visto no nível do terceiro olho. Isso foi visto com os olhos abertos, em meio à visão etérea. O que aconteceu com a vibração do coração, naquele momento? O que aconteceu com a vibração da coroa da cabeça, naquele momento? A resposta está aí, não no que eu poderia dizer. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, eu lhes agradeço por sua atenção, por suas perguntas. Eu lhes dou a paz do Espírito. Eu lhes digo até um dia. Até logo. Mensagem atemporal.